entendo que a perda de si em si é um risco a ser corrido, um mistério a ser desvendado de si mesmo. Portanto, uma câmara escura, cheia de temores, cheia de dúvidas, cheia de receios que deve ser descoberto, deve ser explicado a si mesmo. A perda de si em si traz um complemento a mais ao conhecimento humano, o conhecimento de si, o conhecimento da própria pessoa. Se desvenda, que é a finalidade de estarmos aqui. E só nos desvendamos, só nos preocupamos em nos descobrir em momentos difíceis, de emoções ruins, durante as emoções negativas. Aí acabamos por nos conhecer, nos explorar, porque somos como que lançados forçosamente a esse lado obscuro nosso. Sim, lado obscuro, é o lado negro da vida. Poderíamos dizer o nosso lado negro da vida porque não o conhecemos, temos receio de procurar conhecer, temos receio de nos descobrir realmente, porque se nos conhecêssemos totalmente não haveria o que descobrir, não haveria o que procurar. Todas as explicações da face da Terra, da existência, estariam ao nosso dispor. Teríamos todas as explicações. Portanto, quando não temos uma explicação, há um ponto não desvendado de nós, há um ponto não conhecido de nós. Quanto mais descobrimos, quanto mais nos perdemos em nós mesmos, mais iluminados nos tornamos, porque somos, de certa forma, obrigados a desvelar tudo o que tememos, todos os receios, que são fraquezas, todas as adversidades, que são dúvidas, tudo aquilo que achamos não ser nosso, não fazer parte de nós, mas em verdade faz parte, porque somos receosos do destino, receosos da vida, receosos de tudo em geral. Saúde, destino, a morte. Nossa, o maior temor de todos, a morte. Como será do lado de lá? Não. O medo do lado de lá é colocado por nós mesmos enquanto éramos crianças, adolescentes, a religião, os ensinamentos errados. Os ensinamentos errados que tivemos. Então, o medo maior da morte, de como é do lado de lá. Seremos punidos pelos pecados que cometemos aqui. Seremos punidos por não ter feito tudo aquilo que o Santo Livro disse, quando em verdade o Santo Livro não nos proíbe de nada. Ele simplesmente coloca que devemos crescer. São regras a seguir para podermos crescer. E os pecados que cometemos somos nós mesmos que nos impusemos. Pecamos porque precisávamos pecar, porque nos colocamos à nossa frente obstáculos, erros. Colocamos à nossa frente erros para que os cometêssemos, se tornando pecado, e então poder saná-los após compreender a lição em que neles está incutido. Então não pecamos contra Deus jamais. Não pecamos contra nós jamais. Nós que colocamos à nossa frente erros a serem cometidos. Claro, não cometeremos o tal erro que foi colocado se tivermos conhecimento sobre nós. Então não iremos errar, não iremos cometer um pecado, um erro
erro fatal. Não iremos cometer nenhum erro, porque temos uma certa compreensão da lição incutida no tal erro a ser promulgado, a ser declarado. Se perder em si é uma dificuldade que temos, o receio. Mas exatamente por causa do receio é que a nossa perda em si é cada vez mais complexa, mais densa, mais difícil de ser compreendida. Se não tivermos receio de nos desvendar o lado obscuro, de nos perdermos em nós mesmos, se não tivermos receio, serão pequenas jornadas de pouco tempo, de pouco sofrimento, mas que trará grandes conhecimentos, muitos entendimentos, coisas que não temos como descobrir no dia a dia saudável, diria, de emoções positivas. Porque, volto a repetir, lágrimas e sofrimento são muito melhores professores do que a alegria, do que a felicidade. Claro, a alegria e a felicidade nos faz bem, nos reconforta, nos repõe o delicioso bálsamo da vida. Porém, os ensinamentos é do outro lado. É da maneira tortuosa, caminhos difíceis a serem seguidos, medos a serem desvendados, nós a sermos descobertos. É assim que vejo a perda de nós em nós mesmos, a tentativa de se descobrir e o medo de se descobrir. Porque, de certa forma, estamos no conforto de nos conhecermos, ou achamos que nos conhecemos, mas um meandro, uma vicissitude da vida nos lança num turbilhão. Então temos receio de nesse turbilhão entrar, não conseguir sair, ou melhor, achamos que não conseguiremos sair, mas vamos sair, porém será outra pessoa. Não vamos sair mais como éramos, não vamos mais sair desse turbilhão, iremos sair diferentes, enriquecidos. Por isso, o medo de se descobrir, o medo de sair do lugar comum, do cotidiano, do dia a dia, da pasmaceira horizontalidade que nos colocamos e achamos saudável. Não era saudável, apenas agradável. Não tínhamos que raciocinar, não tínhamos que pensar, temer, se horrorizar com divergências que não vamos conseguir manusear. Nossas emoções, sim, nossas emoções não estão preparadas para tais situações da alteração do cotidiano. Então, elas se tornam abaladas, emoções se abalam, perdemos a sensação das boas emoções e começamos a andar pela corda bamba das emoções ruins, por cima de um perigoso turbilhão, receio de cair, receio de se perder. Em verdade, o correto seria nos jogarmos. Porque se nos jogamos, é nossa intenção, desejamos, vamos procurar as coisas que não conhecemos e não ficar sob essa frágil corda a nos equilibrar, o receio de cair, o receio de não conseguir se manter. E aí acabamos não conseguindo. Temos que nos lançar
nesse turbilhão, nessa loucura. Assim penso. Vamos nos procurar, correndo o risco de nos perder. Vamos nos procurar, com certeza vamos nos perder inicialmente, ou perder totalmente a direção de nossa existência. Perder totalmente os porquês de nossa existência, perder tudo, ou seja, não ter mais limites, eles foram derrubados. Não ter mais obstáculos, eles se confundiram com a situação toda. E nesta perda total de visão, sensação, de emoções, acabamos descobrindo uma outra pessoa, acabamos nos descobrindo mais completos, mais complexos. Não, éramos mais complexos, agora estamos desvendados, nos desvendamos, então somos mais afáveis, mais palpáveis, mais direcionáveis até mesmo. E as emoções positivas aos poucos vão retomando sua posição junto a nós. As emoções positivas vão retomando a sua posição e sendo mais valorizadas, porque podem usufruir, podem nos mostrar que aquele lado ruim que não conhecíamos e descobrimos é muito mais maravilhoso do que temerosa descoberta a ser feita. Nos percamos em nós mesmos. A autodescoberta de si são os motivos pelos quais aqui estamos desde o passado, desde a eternidade já ida.